do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada, tá? Que a bênção de Deus permaneça no seu lar. A palavra de hoje é muito boa, eu tenho certeza que vai nos servir bastante. Livro de Provérbios, o capítulo 14, versículo 12, diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são os caminhos da morte. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado com os caminhos que estamos trilhando, temos que ter cuidado com as alianças que estamos prestes a fazer. E a coisa é muito séria. Eu lembro que uma amiga minha uma vez conversou comigo, que ela fez uma aliança com a moça para abrir uma empresa com a sócia, e ela disse coisa séria mesmo, pessoal. Ela disse que a amiga dela ali, subindo, descendo, compartilhando as lutas, as guerras, e foi a própria amiga dela que deu um baque nela, que deu um prejuízo, que deu um golpe nela de 50 mil reais. E hoje ela está sem saber o que fazer, sem rumo, sem direção, depressiva, mal. Por quê? Porque confiou em que não deveria confiar, porque há caminho que ao homem parece direito, mas no fim seu caminho de morte. Tem que ter cuidado. Eu só passando aqui a limpo, eu lembrei de uma situação que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz que tinha um rei, o rei do reinado do norte com o rei do reinado do sul, quem Acabe então do norte e Josafá no sul. E Acabe desceu para começar para bater papo com Josafá, levou boi, cevada, foi uma coisa linda a festa. Vamos na leitura, livro de 2 Crônicas, o capítulo é 18, o versículo é 2, diz assim: e depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe. Josafá foi até Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Então Josafá sai de Judá, vai lá em Israel, na capital Samaria, e quando chega lá, Acabe observando, Acabe mata boi, faz cevada, e dá para ele, para o povo dele. Primeiro faz isso, abre o coração de Josafá, e depois ele faz o convite para Josafá: vamos lá em Ramote de Gileade, atrás de uma terra que é minha. De fato a terra era dele. Na época o rei chamado Ramote de Gileade, Ramote de Gileade é o lugar, Ben-Hadad não queria dar terra, não queria pagar os atributos de impostos. Então Acabe estava realmente indo lá atrás do que era dele, de fato dele. Versículo 3: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel: peço-te consulta hoje a palavra do Senhor. Então, ainda assim, Josafá, peraí, mas vamos consultar a Deus. Consultou a Deus. Deus deu a direção através do profeta Micaias, o Micaias da tradução, para não ir. Resumindo, eles foram. Chegou lá, pessoal, quase morre. Por quê? Porque o todo esperto, o sabido todo, quem Acabe falou assim: não, o povo não te conhece não, você vai com as vestes reais mesmo, e eu vou disfarçado. Bobinho. Chega lá, pessoal, cercaram o carro de Josafá. E quando abriram a cortina, só que sorte dele, reconheceram ele: não, aqui não é rei de Israel não. E aí foram embora. Mas a Bíblia diz assim, que um dos soldados, na sua simplicidade, do nada, ele pegou a flecha assim, do nada, ó, e soltou. A flecha saiu assim, ó, aí entrou no carro onde Acabe estava escondido, e a flecha matou Acabe. Mas o profeta Micaias falou: se o senhor voltar da guerra, Deus não falou através de mim. Foi. E resumindo, Acabe não voltou, porque Deus já tinha dito para não ir. Mas eles foram. Há caminho para o homem que parece ser direito, mas no final de morte. Pessoal, tem coisas que não é para ir. Tem coisas que você não deve. Chamou, não vou não vou. Tem até um vídeo aqui de um humorista aqui na nossa região, que é até engraçado, que ele fala assim: rapaz, eu estava observando que toda vez que tem uma situação, a gente está num lugar, aí você tem um negócio e você não está mais lá. Tá? Aí ele fala assim: não, porque eu tenho intuição, às vezes eu sinto, eu vou me embora e saio. Quando eu saio, o negócio acontece lá. Então, tipo assim, pessoal, tem coisas que a gente sente de não ir, não vá. Tá no transporte coletivo, sentir de descer do ônibus, mas só tenho mais uma passagem, não quero saber, não vou ficar no ônibus não. Eu já vi testemunho assim, o marido a esposa ligou para o marido e perguntou: você está onde? Frescão, porque aqui o ônibus Frescão é naquele tipo de viagem, mas que roda na capital mesmo, é um pouquinho mais caro, e com ar-condicionado, uma porta só, a gente sai pela frente. E aí ele pegou e falou assim: tô no ônibus. Rapaz, desce daqui. Não, vou descer o quê? Aí fechou o olho para dormir. Oxi. Aí segundo acordou, falou o rapaz com a arma na mão, pedindo o celular dele. Deixa eu ouvir sua esposa.
né? Outra situação também de que fala assim, ih, rapaz, estou sentindo descer, não descer. Bom, sentiu, irmão, porque às vezes o livramento de Deus não é Deus mandando um anjo que manda, não é Deus dando que dá, não, às vezes o livramento de Deus é Deus, ele esfria seu coração para alguma coisa, faz alguém te aconselhar algo, pronto, aí você precisa estar o quê? Estar atento para não perder, porque aqui, ó, o texto, há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final de morte, Acabe aqui morreu, perdeu a vida. Josafá quase perde a vida, por pouco não perdeu, porque Deus ele resolveu dar esse livramento aqui. Mas o que eu quero que você guarde no coração, irmão, tem caminho que é direito, mas no final é de morte. Bem, vamos orar em nome de Jesus. Pessoal, lembrando para você que de domingo a domingo tem amanhecendo com salmos e Deus tem abençoado bastante, tá? Todo domingo com a missionária Juliana Souza de São Paulo, toda segunda comigo, toda terça com a Tamires Cardoso daqui, toda quarta com a Gisele Sequeira de São Paulo, toda quinta com a pastora Ana Paula Bueno de São Paulo, toda sexta com a missionária Aline Marreto e todo sábado com a missionária Alane Mota. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido Pai, o que eu te peço é que o Senhor possa abençoar o teu povo de uma maneira especial, que o Senhor possa visitar todo o teu povo, é que o Senhor possa, meu Deus, nos levar para o caminho direito. Pai, mas quantos de nós, Deus, tem andado no caminho que é para a morte, achando que é caminho da vida? Não, Deus, mas eu te peço, nos guia no caminho eterno. Jesus, muito obrigado por essa palavra, por esse esclarecimento. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo? Que Deus abençoe a você, sua casa e seu lar, com todas as sortes de bênção.